Mais uma vez, quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. É sempre um motivo de gratidão nós estarmos na casa de Deus, né? Acredito de nós estarmos todos aqui, eu acredito que todos nós estamos gratos pelo Senhor, pela vida que Ele nos deu, pela saúde que Ele tem nos dado, pelo seu cuidado, pela tua proteção. São tantos os cuidados do Senhor para as nossas vidas que nós nem calculamos. No dia de hoje mesmo tivemos tantos livramentos que nem passou pela nossa mente. Livramentos talvez de cair, mas não sai nem de casa, mas às vezes de cair dentro de casa. Deus te deu grandes livramentos. Porque o propósito do nosso adversário é nos matar, é nos destruir. Porém o Senhor tem nos guardado e nos livrado de tudo. Por isso é sempre motivo de gratidão, de alegria, de gozo, de satisfação, de realização. Isso precisa estar gerando dentro de nós. Não somente das palavras, somente daquilo que nós estamos ouvindo, mas isso precisa estar gerando dentro de cada um de nós. Precisamos acordar pela manhã e saber que o dia ele vai concluir nas nossas vidas se Deus nos guardar. Caso contrário, nós não chegaremos no fim. Se nós chegamos nesse domingo até esse exato momento, é porque o Senhor tem nos guardado. O planeta ele vive em rumores de guerra. O planeta vive gritando bem alto que guerras estão por aí. Há notícias, há comentários, às vezes até no meio de grupo de amigos, que a terceira guerra está para explodir. Isso está acontecendo lá na Rússia, na Ucrânia, em todos os lugares. E nós vemos em todos este momento Deus falando: você vai começar o dia e você vai terminar. E isso é motivo de gratidão ao Senhor. Amém? Por isso, tenha isso em sua mente, no seu coração. Senhor, quero te agradecer, quero te louvar, quero te bendizer, quero te enaltecer. Porque às vezes nós queremos agradecer a Deus ou louvar a Deus por aquilo que nós adquirimos dia após dia. Eu já não agradeço mais pelo aquilo que eu recebi ontem. Eu quero agradecer por aquilo que eu tenho que receber hoje. E não é assim. Agradece pela vida que você recebeu dia após dia. Para os casados, pela esposa estar do lado, pelo esposo estar do lado. Para os pais, pelos filhos estar com saúde, estar com vida. Isso é motivo de gratidão. É motivo de exultar o nome santo do Senhor Jesus. Amada igreja, convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro do Gênesis. Gênesis capítulo de número 25. Deus tem sido bom, maravilhoso conosco. E tudo isso nós adquirimos essa gratidão e estamos gratos diante de Deus, porque quando nós passamos a olhar para a nossa própria vida, nós vemos o quão limitados nós somos, o quão pecadores nós somos, o quão indignos nós somos. Tão somente não merecíamos estar aqui nessa noite, mas se nós estamos, é porque o Senhor que proveu essa noite para as nossas vidas. Gênesis capítulo 25, somente o versículo de número 21, que nos diz assim a bondosa palavra do Senhor: E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porque era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca sua mulher concebeu. Amém? Até aí, em nome de Jesus, nós vamos descorrer esse capítulo e o capítulo anterior. Como eu estava dizendo, e até mesmo no louvor e no decorrer do culto, nas mensagens que nós temos ouvido na nossa igreja, porque as mensagens da nossa igreja são mensagens cristocêntricas. Apresenta Cristo ressurreto e apresenta Cristo vindouro, aquele Jesus que nós aguardamos a sua volta. E sempre nós pregamos e estamos sempre alerta para a vinda de Jesus, porque a mensagem que tem sido pregada em nossa igreja é mensagem para nos despertar, sabendo que nós estamos aqui, que Jesus pode voltar a qualquer momento para arrebatar a sua igreja.
E tudo isso que essas mensagens vêm em nossas vidas, que é de grande valia, nos faz nós autoexaminar, nos faz nos comportar de forma diferente, nos faz vigiar mais, nos faz observar mais as situações como nós estamos. Por quê? Porque se a mensagem que tem sido pregada anuncia que Jesus pode voltar a qualquer momento, eu quero estar preparado. Por isso nós passamos a ter vigilância a mais. Só que mediante a essas mensagens de grande valia, de grande edificação para as nossas vidas, que nós ouvimos sempre, e que mediante o Espírito Santo de Deus anuncia as nossas vidas, até mesmo no nosso interior, às vezes ela vem de tão grande forma em nossas vidas, que nós esquecemos de pontos importantes que Deus estabeleceu para a vida de cada um. Esquecemos de pontos importantes, por exemplo, que ainda nós continuamos aqui na terra. Até que Jesus venha, há muitas coisas, muitos afazeres para cada um de nós. E há promessas de Deus para cada um de nós. Existe aquelas promessas que é coletiva, por exemplo, o arrebatamento. É uma promessa de Deus para o arrebatamento da igreja. Mas existem promessas individuais que Deus anuncia usando um profeta, ou fala no íntimo de alguém, promessas que talvez na sua própria infância que você teve. E aí, devido a esse despertar em nossas vidas, que é importante, às vezes nós achamos, mas então já que Jesus está por vir, as promessas não vão se cumprir. Jesus está vindo, então a promessa não vai acontecer. Já se passaram tanto tempo, já aconteceu tanta coisa, as circunstâncias já mudaram, então a promessa não vem. É aí que nós queremos nessa noite mostrar para os amados irmãos que até que Jesus venha, as promessas de Deus ela ainda está de pé para as nossas vidas. Nós viemos aqui no intuito de adorar a Deus, nós viemos aqui no intuito de exaltar a Ele, nós viemos no intuito aqui de viver em comunhão com os irmãos, mas também estamos aqui porque nós temos promessas de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família e também para o nosso ministério. E isso não pode também sair da nossa mente, porque às vezes o tempo passa, as coisas acontecem, o mundo gira, os anos vêm, entra ano, sai ano, e nós acabamos achando que as promessas que um dia Deus usou num profeta já não vai mais acontecer. Se eu olhar desta forma, quando eu nasci no berço evangélico, né, quando era criancinha, do tamanho do Noah mais ou menos, eu vinha de gravatinha, aquela gravatinha borboleta para a igreja, e quando eu passei a me entender por gente, por pessoa, eu lembro que as pessoas diziam: ó, o pastorzinho, esse daí vai ser pastor, esse aí vai ser pastor. E meu pai, minha mãe ficavam felizes, as pessoas olhavam e viam isso na minha vida. Mas os anos se passaram, eu cresci, num dado momento da minha vida fui para o mundo. Ou seja, parecia que eu estava andando, e estava de uma forma verdadeira andando na contramão daquilo que Deus havia prometido para mim. E às vezes nós estamos vivendo circunstâncias em nossas vidas que parece que aquilo que nós estamos vivendo está totalmente contrário às promessas que Deus fez na minha vida, mesmo que eu estou no caminho do Senhor. São tantas coisas que acontecem em nossas vidas que às vezes o inimigo vem dizendo: cadê as promessas? Cadê aquilo que disseram que ia acontecer na sua vida? Cadê aquilo que disseram que ia te levar para tal lugar? E Deus está dizendo: eu não me esqueci das minhas promessas para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. E nós vamos ver isso nesse contexto, porque o contexto do capítulo 24, até mesmo os capítulos anteriores, nós vamos ver que Deus ele faz uma promessa a Abraão. E a promessa que Deus faz a Abraão, atirando ele do meio da sua parentela, é: te levarei para um lugar, te darei terra e te farei de você uma grande nação. E aí depois ele lhe acrescenta: bendita será todos os povos da terra por causa de você. Deus havia feito uma promessa a Abraão, e Abraão estava andando de acordo com a promessa que Deus havia estabelecido para ele.
Só que tem que entender que quando Deus faz promessa para nossas vidas, o que cabe a nós é continuar caminhando com fé, continuar caminhando crendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir, e Ele não se arrepende quando Ele promete algo para nós, porque quando Ele prometeu, Ele sabia das suas limitações, quando Ele prometeu, Ele sabia das suas fragilidades, quando Ele prometeu, Ele também sabia do potencial que você tinha. Às vezes nós olhamos para a nossa capacidade humana, para a nossa limitação humana. Acha isso vai acontecer na minha vida? Acha isso vai acontecer na... Como? Não, nunca que eu vou ser. Quando Deus fez uma promessa à minha vida, de um dia eu ser um pastor, e eu entrar no mundo e caminhar totalmente contrário à promessa, foi tão contrário que eu comecei a odiar crente. Eu não podia ver crente na minha frente. E por outra ainda mais eu dizia que eu nunca ia vestir social na minha vida. Nada contra quem não usa, eu estou falando por mim. Nunca ia vestir social na minha vida. E que esse negócio de crente, esse negócio de pastor, essa vida é passada, eu vou morrer na vida que eu estou agora, não tenho mais esperança, nada vai acontecer na minha vida, porque olha o jeito que eu estou, daqui a pouco eu morro, alguém vai me matar nessa vida que eu estou levando. Eu pensava isso. Mas Deus havia feito uma promessa para os meus pais. Deus havia feito uma promessa para o meu lar, para a minha casa. Em Números capítulo 23, versículo 19 nos diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria ele e não confirmaria, ou diria e não o faria? Deus, ele prometeu, ele cumpre. Basta nós andarmos de acordo com a sua vontade. Deus me deu uma nova oportunidade. Porque não é porque eu estava no mundo andando uma vida totalmente contrária, andando uma vida totalmente servindo ao diabo. Um dia ele me deu um chacoalhão e me despertou. Você acorda porque tem promessa, mas se você não acordar para a promessa, você vai morrer nessa vida aí que você está levando. Porque às vezes eu tenho promessa, eu posso ficar deitado na rede, viver a vida que eu estou levando, curtir o mundo. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não, Ele prometeu, Ele vai cumprir, mas só que Ele quer que nós permanecemos como o dia em que Ele nos prometeu lá atrás. Existem louvores por aí que dizem assim: quem tem promessa de Deus não morre. Morre. Vacila para você ver se o diabo não destrói a sua vida, não destrói a sua casa, não destrói a sua família. Isso acontece. Aí Deus me deu um despertão, eu acordei para a vida e vi que qualquer momento eu ia morrer. Peraí, eu preciso de Jesus. Voltei a caminhar de acordo com aquilo que Deus havia me prometido, mesmo não acreditando, mesmo olhando para mim e vendo incapacidades humanas, para que aquilo que um dia falaram para mim quando eu era criança iria se cumprir. Porque quando nós saímos do mundo, nós saímos de um mundo de humilhação, de um mundo de rejeição, de um mundo em que apresentam para nós limitações humanas, que nós não temos capacidade de construir mais nada. A minha mente saiu tão fechada no mundo que eu, com 20 e poucos anos de idade, eu falava: como que eu vou construir uma família? Como que eu vou ter uma esposa? Não conseguia mais projetar. Mas Deus havia feito uma promessa, e Ele me levou de volta para o centro da sua vontade, para que as promessas de Deus na minha vida, na vida do meu pai, na vida da minha mãe, na vida da minha família, elas pudessem se cumprir. E hoje eu estou aqui pela misericórdia do Senhor, servindo a Deus como pastor. Deus cumpre ou não cumpre a sua promessa? E aí, olhando para a vida de Abraão, nós sabemos a história de Abraão. Na sua velhice, Deus faz um milagre. Abraão tem filhos com a sua esposa Sara. Mas quando chega num determinado momento, Isaac cresce. No capítulo de número 24, Abraão chama o seu servo Eliezer e fala assim: você vai dos povos dos meus parentes, vai aonde eles estão, e no meio dos meus parentes, jura, ele nem fala, faz um juramento que você vai trazer uma esposa para o meu filho do meio dos meus parentes. Eliezer, ele vai e jura isso diante de Abraão, pega ali os servos e sai segundo a Naor, a cidade onde vivia o povo parente de Abraão. Só que quando ele chega diante da fonte, a Bíblia vai nos dizer que ele ora a Deus.
Por favor, acompanhe comigo. Versículo 24, capítulo 24, versículo 12. Eliezer aqui, ele já entra orando ao Senhor. Versículo 12 do capítulo 24. Quem achou, diga amém. E disse, ele orando: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou de pé junto à fonte da água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisto que fizeste beneficência ao meu Senhor. Olha aí, a oração que ele faz é uma oração ousada, mas é uma oração também de cumprir aquilo que ele prometeu para o seu Senhor. Ele chega diante de Deus e fala: Senhor, eu não sei quem é a mulher, eu vou chegar diante no meio da parentela do povo lá, mas para mim saber que é a mulher certa para o meu senhor Isaque, ela, quando eu chegar e ela for na fonte para pegar água, eu peço ela de beber, e quando ela me der de beber, Senhor, que se for a mulher certa, ela vai se oferecer a dar bebida, água também para os meus 10 camelos. Imagina essa oração. A mulher vai servir água, vamos chegar a um exemplo aqui, usar minha esposa como exemplo. Chega o homem ali e fala assim, ó, chega com uns 10 cavalos aí, tudo junto. Você tem água para nós? E tenho. Pega a chave da igreja, que o bebedouro aqui tem mais água, né? Mas aí fala assim, e água para os meus cavalos você vai ter? Eu acho que ninguém vai me dizer, como que eu vou dar água para os seus 10 cavalos aqui? Já, no máximo estou dando água para você, eu dar para o cavalo, como? Mas olha a oração dele, que é uma oração tão ousada, que para ele não ter dúvida que é a mulher certa, ele fala assim, ó, ela venha se oferecer a dar água também para os meus camelos. Ele não sabia que era mulher, a mulher também não se preparava, não imaginava o que ia acontecer naquele momento, mas se deparam no momento. A Bíblia diz no versículo 15, continuando, olha aí, e sucedeu que antes que ele acabasse de falar, olha aí, antes de ele terminar a oração, olha o que aconteceu. Eis que sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, olha aí, saía com seu cântaro sobre os seus ombros. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu à fonte, e encheu os cântaros e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou e o seu cântaro sobre a mão e deu-lhe de beber. Versículo 19. E acabando ela de lhe dar de beber, disse, olha aí, tirarei também água para os teus camelos até que acabem de beber. Olha aí, tudo estava caminhando para que aquilo que Deus havia prometido a Abraão quando saiu da terra dos teus pais se cumprir. Tudo estava caminhando de acordo com o que ele havia jurado a Abraão, teu senhor. Estava caminhando certinho. E aí depois, se você continuar a leitura, não vou ler porque é extenso, mas por favor, leia na sua casa, tenha como um devocional agora à noite ou depois amanhã cedo. Você continua, lê os 3 capítulos, capítulo 24 e 25 no mínimo, você vai ver. Aí nós vamos ver que ela dá de beber e ele fala, meu Deus, é do Senhor esse negócio aí. Aí ele se apressa e fala, mas de quem que você é filha? Porque precisava confirmar que era da família. Ah, eu sou filha tal, rapaz, é do meu Senhor. Aí ele vai e agradece a Deus. Ela oferece estadia para ele, leva ele para sua casa.
Eliezer conta tudo o que estava acontecendo para os pais, para o irmão de Rebeca. E aí eles falam assim: ó, nós não podemos ir contra isso, porque vemos que isso é de Deus. Era mulher parente de Abraão, era virgem, era moça e era bonita. Tudo que Deus havia prometido estava caminhando no trilho. Agora permita eu abrir um parênteses aqui para aplicar às nossas vidas. Deus promete coisas em nossas vidas que tudo caminha para que isso aconteça. Tudo continua caminhando e parece que isso realmente vai acontecer. Mas chega dados momentos em nossas vidas, como eu disse a princípio, que parece que some o caminho da promessa. Parece que aos meus olhos, aquilo que estava caminhando para dar certo mudou o rumo. Parece que a promessa de Deus era desse lado da igreja, mas do nada mudou para esse lado. E aí eu estou caminhando para esse lado, mas peraí, eu estava certo, eu estava na trilha, eu estava no caminho, e agora eu estou nesse. Como que isso pode acontecer? O que eu fiz? Aonde eu errei? Deus não vai cumprir a promessa. Nós pensamos assim. Observe, amados irmãos, que quando nós olhamos, que depois que ele conta a história, a Rebeca volta com ele, ela tem encontro com Isaac, Isaac encontra ela, eles se abraçam, casam, e aí eles casados, tudo caminhando para a promessa se cumprir. Aí entra no versículo que nós lemos. E tem um detalhe importante: quem escolheu Rebeca para Isaac não foi Eliezer, foi Deus. Deus que levou Rebeca até Eliezer. Deus que mostrou para Eliezer os detalhes que ele havia orado, e que aquela era a mulher que ele escolheu para o teu servo. Só que quando ela vai para a casa de Abraão, casa com Isaac, ela é estéril, não pode ter filhos. Como que Deus promete algo, e aí a bênção vai chegar, e a bênção vem com esterilidade? Chega limitada, chega de uma forma impossível aos olhos humanos a mudar a circunstância, chega de uma forma impossível de acontecer. Como que Deus promete algo, e aí ele mesmo escolhe o caminho, e chega de repente do nada, que tem diante de mim um abismo, que tem diante de mim uma parede grande, que não tem não posso ultrapassar, não tem como. Como se Deus está falando para mim andar por aqui, vai por aqui, continua aqui, mas eu estou vendo que aqui é parede. Ele está falando, continua na parede, vai, mas é parede. Às vezes nós nos deparamos assim. Mas tem um detalhe: se Deus está mandando você ir, vai. Se Deus está dizendo continua, continua. E o detalhe mais importante é que, como eu disse, Deus prometeu. Só que tem um detalhe: as promessas de Deus, elas não são automáticas. As promessas de Deus para a nossa vida, não é Ele prometeu e está tudo bem, eu espero, vou aguardar, vou sentar na igreja e tudo vai acontecer. Não é. É debaixo de uma promessa, debaixo de um compromisso, debaixo de uma responsabilidade que vem da minha parte. Aí nós esperamos Deus dar a promessa e vem tudo de mão beijada. Não é assim não. Vem tudo, não, vai vir tudo certinho. Quando eu saí da casa de recuperação que eu passei, Deus falou no meu coração: é a hora, vai. Ministrou no meu coração, não tive dúvida. Mas aos olhos dos demais que estavam à minha volta, não era de Deus. Por quê? Porque eu ia sair sem casa para morar, ia sair sem serviço, eu ia sair sem rumo. Mas Deus falou: vai, é o momento. E tem um detalhe: se Deus falar para você vai, e você continuar, você vai ser problema naquele lugar que você vai ficar. Lembra de Jonas? Se Deus falar para você ficar, você ir, você vai ser problema no lugar também que você vai, porque você vai sair fora do centro da vontade de Deus. Por isso, seja sensível a ouvir a voz do Senhor. Eu fui, mas eu ouvi dos pastores, infelizmente, da época que estavam lá: rapaz, você vai sair sem rumo.
Não tem lugar para você morar. Eu falei, tem sim, eu vou morar no SOS. Você ri, mas é verdade. Mas é de rir mesmo. E de achar, ele é louco. Rapaz, você tem aqui casa, comida para dormir. Você é um líder aqui na casa. Você é um líder espiritual. Você vai para onde? Fala, Deus ministrou no meu coração. Tenho paz para ir, eu vou. Daqui a pouco você vai estar de volta. Você vai cair como aconteceu com muitos. Falei, vocês vão ver que Deus há de cumprir as suas promessas. Menina, fui. Morei 2 meses no SOS ali na Vila Fátima. 2 meses. Congregando na Belém aqui na Getúlio Vargas. Rejeitado, o cara mora no SOS, ninguém queria saber dele, ninguém não olhava para ele. Comecei a trabalhar na Corp, na reciclagem, esses caminhões aí, eu era mais magrinho, eu conseguia correr atrás desse caminhão, eu corri. Vocês não, isso acho que nem o pastor sabe, mas eu trabalhei correndo aí na reciclagem aí. Trabalhei acho que foi uns 4 meses. Depois desses 4 meses fui morar no fundo da igreja. E nisso Deus foi trabalhando, e hoje eu tenho minha bela esposa, tenho uns 2 filhos aqui presentes, tenho um bom trabalho, tá para sair minha casinha financiada, de alguém que saiu desacreditado numa casa de recuperação para morar no SOS. Mas sabe o que aconteceu? Eu ouvi a voz do meu Senhor. Isaac recebeu o presente da promessa, parecia que estava com defeito. Às vezes é assim, irmão. Às vezes é problema assim no casamento. Por exemplo, o irmão Vá casou esses dias com a irmã Kelly. Eu com a minha esposa, quando eu casei no início, não foi fácil. Para quem foi fácil aqui quando casou no início? Para ninguém. Eu tinha uma vida, ela tinha outra. Foi difícil, é confronto. Mas era uma promessa de Deus. Deus havia preparado ela para mim como minha esposa. Que nem acontece com o casal ali, acontece com todos nós. E às vezes vai haver conflito, confronto. Aí você olha assim e fala, eu pensei isso, tenho certeza que ela também pensou. Falei, meu Deus, aonde eu entrei? Quantas vezes eu chorei lá na casa do pastor? A Marisa via eu chorando lá, né, Marisa? Fala, pastor, eu quero ir embora. Isso não é para mim, pastor. Pastor, aguenta, rapaz. Você pegou, agora aguenta. Eu chorava nos pés. Ela também sofreu comigo, sofreu mais do que eu ainda. Chorou também nos pés do Senhor. E eu falava assim para Deus, Senhor, não casei para separar. Eu não casei para abandonar meu lar, para abandonar minha esposa. Eu casei para te servir, para te honrar na tua obra. Deus prometeu? Prometeu, mas eu precisei, junto com a minha esposa, dar manutenção na promessa que Ele havia feito na minha vida. Aí nós vemos no contexto que Isaac se contentou, fala, pelo amor de Deus, vou catar concubina. Vou fazer com meu pai, vou pegar a concubina, porque a mulher é estéril, e aí não vai dar para cumprir a promessa com ela. Ele não foi atrás de concubina, sabe onde ele foi? Ele foi para o joelho. Às vezes nós reclamamos, Deus, cadê a promessa? Não é isso que eu esperava, Senhor. Veio num pacote de presente, mas quando eu abri, era um bicho papão, era o que está me assustando. Deus está dizendo, é o presente que eu te dei, mas vai lá trabalhar em cima dele. Vai lá porque eu vou moldar. O pastor disse aqui no início, Deus vai me lixar a vida inteira. Deus quer nos moldar, quer nos preparar. Sabe para quê? Para que nós podemos também trabalhar diante da promessa que Ele prometeu para nossas vidas. Não é nos acomodar, não é sentar e achar que isso vai continuar da mesma forma. Nós precisamos entender que quando a promessa de Deus chega, nós vamos precisar da manutenção. E qual que é a manutenção? Joelho no chão, jejum, oração, gemer nos pés do Senhor, sentar aqui para aprender na escola bíblica, sentar aqui nos cultos de quinta, sentar aqui nos cultos de domingo e também participar, estar envolvido nas atividades da igreja, no grupo dos jovens, no ciclo de oração, no grupo de louvor. Se envolva nas coisas de Deus. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo, a promessa é essa. Caminhe nela, caminhe sobre ela. Vou ler de novo o versículo 21 do capítulo 25. Ele orou uma vez, vamos ver se ele orou só uma vez, já aconteceu um milagre. Versículo 21 do capítulo 25. Isaac orou uma vez só, isso está aí? Como que está aí? Algumas vão dizer persistiu em oração.
Algum vai dizer, ele chorou, ele gemeu, ele permaneceu. Está ali um casal que está começando. Está fácil vocês dois? Não está. É difícil, veio de surpresa a criancinha, não é? Glória a Deus. Mas estão aqui diante de Deus e Deus fala, vou cumprir a promessa. Não está fácil para ninguém, mas permaneça onde Deus te colocou, porque Ele vai te honrar neste lugar. Ele orou instantemente ao Senhor por sua esposa, porque ela era estéril. O que aconteceu? O Senhor não deu nem ouvido, e o Senhor ouviu as suas, não é a sua, as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Deus está dizendo, a sua promessa não morreu. Eu prometi, vou cumprir, mas permaneça na minha presença. Talvez você deixou de orar porque parece que a promessa não vai mais se cumprir. Talvez você abandonou o seu chamado ministerial por causa do lugar que você está. Talvez você abandonou aquilo que Deus havia prometido, e você já não é uma pessoa que gosta de ler a Bíblia, não gosta mais de sentar na escola bíblica. Você tem virado as costas porque parece que a promessa se esvariou, e Deus está dizendo, volte do lugar onde eu te coloquei, porque é lá que eu vou cumprir as minhas promessas na sua vida. Até que Jesus volte, nós precisamos continuar caminhando crendo. Se Jesus vier hoje, a promessa lá atrás que teve lá, glória, não vai ter na glória, melhor lugar para se estar. Mas até que Ele não venha, continue crendo. Continue crendo na salvação do seu filho, continue crendo na salvação do seu esposo, continue crendo na salvação da sua esposa, continue crendo no teu chamado ministerial. Há pessoas que acham que está esquecida, que está abandonada por Deus. Há pessoas que acham que não tem mais chamado, que aquilo é ilusão, aquilo que falaram há tempos para eu pensei isso por muito tempo, e Deus está trazendo a sua memória. Não sou eu, não é eu que estou trazendo, porque eu tenho certeza que neste momento o Espírito Santo de Deus está soando no ouvido de pessoas aqui, de mensagens que foram entregues para ela anos atrás. Deus está trazendo a sua memória. Sabe por que Ele está fazendo isso? Porque Ele está dizendo, a minha promessa ainda está de pé, eu hei de cumprir a minha promessa. Para isso, faça como Isaac, ore. Está estéril, Senhor, ore. Está tudo ao contrário, Senhor, ore. Está no deserto, mas aí que é o lugar de milagre, ore. Não é hora de parar, não é hora de desistir, não é hora de retroceder. Que é tudo pronto, Deus vai dar lá, você vai ter que trabalhar, filho. Vamos mudar isso aí. Deus está trabalhando no vaso. Vai lá, desce a casa do orelho, você vai ver, Deus vai estar parado? Não, está lá o barro lá e está mudando. Basta nós darmos continuidade àquilo que Deus prometeu para nossas vidas. O que cabe a mim e a você fazer, nós devemos continuar fazendo. Como eu disse, a promessa não é ficar lá com o braço cruzado ou o braço aberto no sofá esperando. Vai cair do céu aí, Deus prometeu uma porta de emprego. Vai cair do céu a porta de emprego. O pastor profetizou na minha vida lá, vou deitar aqui no sofá, assistir Netflix, vai vir aqui na porta de casa. Não sai Eliezer não para ir lá procurar a esposa lá, se ia chegar, ia nada. Te levanta. Senhor, o pastor orou, o Senhor usou ele, que o Senhor abriu uma porta de emprego. Eu vou sair aqui agora, eu vou andar nessa cidade. Você vai ver se Deus não vai te honrar. Você ouviu o testemunho hoje aqui da irmã Tati? Deus vai te honrar, amém? Amém? As bênçãos do Senhor não são automáticas, elas precisam ter manutenção, precisam andar de acordo com elas. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade.